Olá pessoal, vamos resolver questões de máximo divisor comum. Vamos para a primeira. A editora do livro Matemática recebeu pedidos de 3 livrarias, sendo que um pedido de 1.300 livros, um segundo pedido de 1.950 livros e um terceiro pedido de 3.900 livros. A editora deseja remeter em N pacotes iguais, de tal forma que o N seja o menor possível. Calcula o valor de N. Então, o que nós temos? A editora tem os pedidos, mas esses pedidos têm quantidades de 1.300 livros no primeiro, 1.950 no segundo e 3.900 livros no terceiro. Mas o que ele quer fazer com esses valores? Ele deseja remeter isso em N pacotes. Mas os N pacotes que ele quer remeter, eles precisam ser iguais. Ele vai precisar, pela ideia, precisa dividir isso em N pacotes, mas os N pacotes iguais. Então ele precisa dividir de forma que eles sejam iguais. Mas de que forma? Nessa característica, ó, que o N seja menor possível. O N é a quantidade de pacotes, já que os pacotes sejam iguais. Mas ele quer que a quantidade de pacotes seja a menor possível. Se a quantidade de pacotes tem que ser a menor possível, então a quantidade de livros que você precisa colocar em cada pacote tem que ser o maior possível. Sempre vamos lembrar dessa chamada. O que ele quer fazer? Ele quer dividir, mas ele quer dividir de forma que seja o quê? A menor quantidade possível. Ele quer ter a menor quantidade de pacotes possíveis. Então, a quantidade de livros em cada pacote tem que ser a maior possível. Essas são as chamadas do máximo divisor comum. Sempre que cair uma questão que está falando que quer dividir, mas ele não quer dividir, ele quer dividir de forma que seja a maior quantidade possível. Ele quer dividir de forma que tenha a menor quantidade. Sempre atenção com esse máximo divisor comum, que ele está embutido nisso. Então vamos para a resolução do máximo divisor comum. Eu gosto de fatorar os valores separados. Vamos fatorar o 1.300. 1.300 por 2, 650. Por 2, 325. Por 5, dá 65. Por 5 fica 13. E por 13 fica 1. Vamos passar um traço aqui. Fica lá 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes 13. Agora eu vou para o 1950. 1950 vai por 2, que dá 975, que dá por 3, 325, que dá por 5, 65, que dá por 5, 13, e por 13, 1. Passa um traço, dá 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, vezes 13. E vou fazer o mesmo com 3.900. Vou passar um traço aqui e vamos fatorar. Por 2, dá 1950, que dá por 2. 975, que dá por 3, que dá 325, que dá por 5, que dá 65, que dá por 5, 13, e por 13 fica 1. Faço um traço. Aqui eu tenho o quê? 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 13. Então, gente, o nosso máximo divisor comum, fatorar todo mundo separado, o máximo divisor comum é o fator comum de menor expoente. É só reparar aqui que o 2 aparece em todo mundo. Ó. Ele é o nosso fator comum. O de menor expoente, 2 ao quadrado. Ó, 2 elevado a 1. Outro caso, ó, reparem que o 5 aparece em todo mundo. Ele é o nosso fator comum. O de menor expoente é ele mesmo, 5 ao quadrado. E o 13 também aparece para todo mundo. Se o 13 aparece para todo mundo, ele é um fator comum. Então, nosso fator comum é o 13. Então, nosso MDC vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, vezes 13. Então, multiplicando isso aqui, nós vamos ter 650. O que representa o 650, gente? Sempre lembrar que o texto está falando que você vai dividir livros, não é isso? Então, o 650 é a nossa quantidade de livros. Então, sempre lembrar que o MDC é o maior. Então, já que ele é quantidade de livros, ele é a maior quantidade de livros
que você vai conseguir colocar em cada pacote de forma que eles sejam iguais. Então, 650 representa a quantidade de livros do pacote. Mas não é isso que ele quer quer saber a quantidade de pacote. Pronto, aqui está a pergunta, e nós já temos que a quantidade de livros do pacote é 650. Mas se a quantidade de livros do pacote é 650, se eu tenho 1.300 livros no primeiro pedido, quantos pacotes eu vou conseguir? É só eu pegar o 1.300 e dividir por 650. Na divisão eu vou conseguir 2 pacotes. Aqui em 1950. Em 1950 eu vou conseguir quantos pacotes? Eu vou pegar 1950 e dividir por 650, que eu vou conseguir 3 pacotes. E o mesmo com 3.900. Dividir nele por 650 eu vou conseguir 6 pacotes. No primeiro pedido eu tenho 2 pacotes, no segundo 3 e no terceiro 6. Então o valor de N, que é a quantidade de pacotes que a gente tem, basta somar. Eu vou ter então N, que é igual a 2 mais 3 mais 6, que dá 11. Então 11 representa para a gente a quantidade de pacotes que eu tenho, que é o valor de N. Vamos para a próxima. Um terreno retangular de 221 metros por 117 metros será cercado em toda a volta desse cercado. Serão plantados árvores igualmente espaçadas. Qual é o maior espaço possível entre as árvores? Vamos lá, desenhei o terreno retangular de 221 por 117. Aí, o que ele quer fazer? Ele quer cercar ele com árvores, mas ele quer que essas árvores sejam igualmente espaçadas. Então, o que ele quer? Se ele vai cercar esse terreno, vamos supor isso que ele está falando. Ele vai colocar uma árvore, por exemplo, nessa ponta, e depois vai saltando espaços e vai colocando outra árvore. Mas o que tem que acontecer com esses espaços entre as árvores? Olha só, vai fazer em todos os 221, vai fazer em todos os 117. Chegando lá em cima, ele vai começar no 221, no outro 221, né? No outro lado também vai fazer isso. Mas ele não quer fazer essa repartição de árvores, colocando essas árvores de qualquer forma. Ele quer que a forma que tenha seja o maior espaço possível entre as árvores. Porque quando a gente pensa no valor para colocar aqui no 221 e no valor para colocar no 117, pode pensar em vários valores, pode ser espaçados de 1 em 1 metro, mas se a gente pensar em espaçados de 2 em 2 metros, já não dá. Porque nenhum dos dois valores dá para chegar no finalzinho certinho. Por quê? O 2 não divide eles. Então, a ideia é essa, gente. Eu preciso dividir, não é isso? Eu tenho que achar um valor que dá para dividir, porque elas precisam ser igualmente espaçadas. Mas eu não quero que seja de qualquer forma. Eu quero que seja o maior espaço possível. Então, esse maior espaço possível para a gente, ele é o maior valor que dá para dividir eles. E o maior valor que dê para dividir o 221 e o 117 é o nosso máximo divisor comum. Então, o que eu vou fazer no máximo divisor comum? Vou fatorar cada um separado. Vou lá no 117, passei um traço, por 3 dá 39, por 3 fica 13 e por 13 fica 1. Passei um traço, ele é um 3 ao quadrado vezes 13. Vou fazer no 221 a mesma coisa. Passei um traço e por 13 fica 17, por 17 fica 1. Ele é 13 vezes 17. O máximo divisor comum, ele representa para a gente o fator comum de menor expoente. O único fator comum que a gente possui aqui é o 13. Então, o nosso máximo divisor comum é o 13. Sempre lembrar que o máximo divisor comum é o maior. E no caso aqui, ele é o maior o quê? Não é o maior valor que divide o 117 e o 221? Então, é o maior espaço que você pode ter entre as árvores. E pelo texto é isso que ele quer. Qual é o maior espaço entre as árvores? O maior espaço entre as árvores, então, é de 13 metros. E essa é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. Um terreno retangular de 3.600 por 480 metros deve ser dividido em lotes iguais e quadrados, né? Sem perda de terreno. Qual é o número mínimo de lotes a serem obtidos?
Está lá um retângulo, que é o meu lote retangular, de tamanhos, de dimensões de 3.600 por 480. Então, gente, o que ele quer fazer? Ele quer dividir, mas ele não quer dividir de qualquer forma. Ele quer dividir esse terreno em lotes quadrados. Todos os quadrados iguais, sem perda de terreno. Aí, olha só, para você pensar nisso, dividir em lotes quadrados iguais, então, reparem que você vai ter que pegar o quadrado, completar com o quadrado, até conseguir chegar lá no final de 3.600. Mas esse mesmo lado, já que todos os quadrados têm que ser iguais, você tem que conseguir fazer isso e chegar até o final do 480. Então, esse quadrado, o lado do quadrado, tem que satisfazer tanto o 3.600 como o 480. Mas de que forma que ele quer esse quadrado? Ele quer ter um número mínimo de lotes. Se ele quer um número mínimo de lotes, o que tem que acontecer com o tamanho desse quadrado? O tamanho do quadrado, o tamanho do lado do quadrado tem que ser o maior. Então, o lado do quadrado tem que ser o maior lado que possa encaixar nessa figura. E o maior lado, então, se você vai completar até o final, ele tem que dar para dividir tanto o 480 como o 3.600. Então, o maior lado que vai dividir eles, o maior valor que vai dividir esses dois, o 3.600 e o 480, é o nosso máximo divisor comum. Então, já vou calcular o máximo divisor comum aqui. Coloquei o 3.600 para fatorar. Vamos fatorar. Por 2, 1.800. Por 2, 900. Por 2, 450. Por 2, 225. Por 3, 75. Por 3, dá 25. Por 5 fica 5 e por 5 fica 1. Passa um traço. Aqui eu tenho um 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. E vou fazer o mesmo 480. 480 por 2, 240. Por 2, 120. Por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Passei um traço. Aqui eu tenho 2 à quinta, vezes 3 vezes 5. Pronto. Fatorados todos os dois valores, o nosso máximo divisor comum será quem? O máximo divisor comum é o fator comum de menor expoente. Reparem que o 2 aparece nos dois casos, então 2 é um fator comum. O de menor expoente, 2 à quarta. Olha o 3 também, o 3 aparece nos dois casos, então 3 é um fator comum. O de menor expoente, 3 elevado a 1. O 5 também aparece nos dois, então 5 é um fator comum. O de menor expoente, 5 elevado a 1. Então, o máximo divisor comum será 2 à quarta vezes 3 vezes 5. Multiplicando isso, conseguimos o 240. O máximo divisor comum é o 240. O que é o máximo divisor comum? É sempre o maior. E no caso aqui, a nossa procura é o quê? Não é o lado do quadrado? O maior lado de quadrado que você pode conseguir é 240 metros. Esse é o maior lado de quadrado. Se o maior lado do quadrado é 240 metros, quando a gente pensar aqui na figura agora, colocando o quadrado de lado de 240 aqui no 480, quantos quadrados vão caber para esse lado? É só pegar o 480 e dividir por 240. Essa divisão vai dar 2. Então aqui eu tenho 2 quadrados. O mesmo vou fazer aqui no 3.600. 3.600 dividido por 240. Se eu dividir, vou conseguir 15. Então, para frente de 3.600, eu vou conseguir 15 quadrados. Então, a quantidade de quadrados, já que vai estar esparramado em toda a superfície, é só multiplicar 15 vezes 2, que dá 30. Então, aqui eu tenho 30 quadrados. Legal, gente? Então, pessoal, obrigado e até uma próxima.